Noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Aqui estou eu mais uma vez, depois de tanto tempo, sem ministrar uma palavra, ministrando apenas em igrejas, mas depois de tanto tempo sem ministrar uma palavra na minha casa, estou aqui retornando e quero deixar para os amados irmãos, para as amadas irmãs que sempre me ouviram, que sempre me acompanharam, no meu Face, nas minhas redes sociais, nos meus canais também, no YouTube também, que possam retomar, a estar me seguindo, porque estarei retomando, Estarei retomando as palavras ministradas. Voltarei a ministrar 2 vezes na semana, não sei qual será os dias, mas hoje, quarta para quinta-feira, já estou retornando. Existe uma possibilidade de ser às segundas e quintas-feiras ou às terças e sextas. Ainda vou estar vendo qual o melhor dia, será sempre na parte da noite, neste horário, tá bom? Para que seja mais acessível aos amados irmãos e às amadas irmãs. Tá bom? E eu vou estar ministrando agora ao vivo, tá bom? No Face. Mas depois de ministrar, depois de concluída essa palavra, eu estarei jogando ela para o meu canal no YouTube, tá? Está lá Pastor Augusto, tá bom? Tem ali dezenas de centenas de palavras, de sermãos, todos eles com os temas mais variados. Os amados irmãos sabem, já me conhecem, já me ouviram várias vezes, tá bom? Então, que vocês possam estar acessando lá o meu canal e possam estar lá, clicando lá no sininho, lá, se inscrevendo no meu canal, para que vocês possam, não apenas esta palavra, mas tantas outras que lá se encontram, que vocês possam estar se alimentando da palavra de Deus. Tá bom? E como vocês sabem, cada palavra minha, ela tem o tema, tá? E o tema de hoje, e vocês sabem o tipo de palavra que eu ministro, Vocês sabem que eu não gosto de falar de bênçãos, que eu não gosto de falar de vitórias, que eu não gosto de falar de conquistas, tá? E vocês sabem que eu falo diretamente à igreja do século 21, A realidade... a realidade e a situação que a igreja do século 21 ela tem vivido e a situação que ela está se colocando. Então, o tema da ministração de hoje é a situação lastimável, a realidade da igreja do século 21, da igreja atual. E a passagem base, o versículo base dessa palavra, dessa ministração, está ali no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 e no verso 2, que é o nosso grande amigo, apóstolo Paulo, quando ensinando o jovem pastor Timóteo, ali ele retrata para Timóteo o que haveria de acontecer no futuro pós-Timóteo, principalmente nos nossos dias atuais. Então, ali no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1 e no verso 2, o apóstolo Paulo, ele vai fazer a seguinte colocação, ele diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência de hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam desse tipo de mensagem, porque, como está dizendo aqui ao final do versículo 2, pessoas mentirosas que têm a sua consciência cauterizada,
O Senhor Jesus Cristo, lá atrás, quando na figura humana, ele já nos alertava a respeito dos falsos profetas, né? Os falsos mestres com seus falsos ensinos. Ensinos mentirosos, ensinos enganadores, ensinos deturpados, né? E que haveria de chamar para si a atenção, tá? Porque uma vez chamando a atenção para si, eles teriam liberdade suficiente para enganar aqueles que lhes assim dariam ouvidos, tá? E hoje nós vemos uma igreja totalmente desse jeito. Não vou generalizar, lógico, tá? Até porque nós temos igrejas íntegras que ainda mantêm, né, ali o seu vínculo ímpar, direto com os ensinos de Jesus Cristo, né, com a mensagem da cruz e com os ensinos dos apóstolos, que são chamados de as suas doutrinas. Né? Mas nós vemos que 90% das igrejas hoje, elas já não estão mais aliadas, digamos desta forma, elas já não estão mais aliadas a essas coisas. Elas se automodernizaram, tá? Trouxeram para dentro da casa de Deus, ou seja, dentro das igrejas, a modernidade e deixaram de lado os ensinos de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos e a mensagem da cruz, e trazendo uma inclusividade dentro dessas igrejas, a doutrina do homem. E a doutrina do homem, ela não tem nada a ver com os ensinos de Jesus Cristo, nem tampouco com a mensagem da cruz, nem tampouco com a doutrina dos apóstolos. E quando a doutrina da cruz, os ensinamentos da cruz, a mensagem da cruz, os ensinos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos, elas não são colocadas em prática dentro das igrejas dos dias atuais, nós temos o quê? Igrejas completamente doentes, enfermas, sabe? São um povo que aceita qualquer tipo de alimento. E na maioria das vezes são palavras que não tem nada a ver com esta palavra, com este livro. Até usam um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, versículos bíblicos. Porém, mesmo que recitando versículos bíblicos, usando os livros, né, bíblicos de Gênesis, Apocalipse, capítulos e versículos, porém, quando a mensagem ela é colocada para o povo da igreja, eles deturpam, eles tiram aquilo que é prioridade e colocam aquilo que não é prioridade. E o Senhor, ele é bem enfático naquilo que ele fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18 e no versículo 19. Depois você dá uma olhada na tua Bíblia, tá? Porque se a tua Bíblia ela for igual à minha, quero acreditar que seja, você vai aceitar, mesmo que você não aceite a palavra que o pastor Augusto está colocando para você agora. Mas não tem como você não aceitar a palavra de Deus. Mesmo que você me reprove, mas você não pode reprovar a palavra de Deus. Até porque quando eu e você viemos a este mundo, esta palavra ela já existia. E não é ela que tem que se adequar a mim ou a você. Somos nós que temos que nos adequar a ela e aceitá-la como ela é. Não podemos mudá-la. Não podemos acrescentar nada a ela, nem tampouco tirar nada dela. Porque o Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18, no verso 19, ele diz assim no verso 18, que quem acrescentar alguma coisa a esta palavra, a profecia deste livro, desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor haverá de acrescentar na sua vida
todas as pragas que estão escritas neste livro. E olha que não são poucas pragas não, hein? E o Senhor vai dizer no versículo 19 que todo aquele também que tirar alguma coisa da profecia deste livro, volta a frisar, desde Gênesis a Apocalipse, Deus também haverá de tirar dele, tá, a possibilidade de adentrar pelos portões dos céus. Então nós vemos hoje uma igreja completamente fora desse contexto. Por que está fora desse contexto? Porque nos dias atuais, como a palavra de Deus ela diz, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Né? Hoje nós vemos uma igreja muito apostatada da verdade, muito apostatada dos ensinos de Cristo, muito apostatada da mensagem da cruz, muito apostatada da doutrina dos apóstolos. Porque a mensagem da cruz, ela não favorece ninguém nos dias atuais. Os ensinos de Jesus Cristo não favorecem ninguém nos dias atuais. A doutrina dos apóstolos não favorece ninguém nos dias atuais. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, os ensinos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos vai de contramão de tudo aquilo que a igreja hoje busca. Porque a igreja do Senhor hoje, eu não posso nem dizer, se eu vou dizer a igreja do Senhor, ela estaria dentro desta palavra. Vamos colocar desta forma, a igreja do homem hoje, a igreja humana hoje, ela não busca esta palavra. Ela busca aquilo que é de interesse dela. Ela busca bênçãos, ela busca vitórias, ela busca conquista. Ou seja, ela busca este mundo. Ela busca as coisas que este mundo, este século pode vir dar a ela. Até porque também não é culpa dessas pessoas, porque elas estão sendo levadas por um falso evangelho. Porque os líderes cristãos hoje, não vou dizer líderes cristãos, porque se fossem cristãos, estariam em obediência a esta palavra. Então eu vou dizer, os líderes evangélicos hoje, porque ser cristão é uma coisa, ser evangélico é outra completamente diferente. Então os líderes evangélicos hoje, eles estão trazendo uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem da cruz, que não tem nada a ver com a mensagem de Cristo e não tem nada a ver com a mensagem dos apóstolos, que nada mais é que a continuidade daquilo que Jesus Cristo assim nos ensinou. Porque é o próprio Senhor que diz na sua palavra, no livro de João, capítulo 14, no verso 26, que quando ele chegou aos céus, ele envia o seu Espírito, né, que colocando ele como sendo o nosso consolador, haveria de trazer à nossa memória tudo quanto Jesus nos ensinou e tudo quanto Jesus fez. Só que nos dias atuais, ninguém ensina hoje o que Jesus ensinou. Ninguém faz hoje o que Jesus fez. Ninguém traz a doutrina hoje que os apóstolos traziam. Essa é que é a diferença da igreja lá de trás para a igreja dos dias atuais. A igreja dos dias atuais, ela está muito longe de estar próximo da igreja lá de trás. Olha, uma coisa que eu costumo dizer, dia 22 de setembro agora, eu vou fazer 34 anos que eu estou na presença do Senhor. Que saudade que eu tenho da igreja de 30 anos atrás. Que saudade que eu tenho da igreja de 30 anos atrás. Porque a igreja de 20 a 25 anos de lá para cá, ela se perdeu.
a igreja, ela já não tem mais a sua identidade com Deus. Ela já não tem mais o DNA do Senhor. A igreja hoje, ela tem o DNA do homem. Ela tem a identidade humana, mas ela já não tem mais a identidade de Cristo. Ela já não tem mais o DNA de Cristo. Ela já não tem mais a essência de Cristo. Porque se ela tivesse o DNA de Cristo, se ela tivesse a identidade de Cristo, se a igreja de hoje ela tivesse a essência de Cristo, meu Deus, vocês não têm ideia do que essa igreja dos dias de hoje ela poderia fazer em meio a este mundo. A igreja hoje, ela se absteve do mundo. Ela aceitou o mundo dentro dela, mas ela não sai de dentro dela para influenciar o mundo. O mundo entrou dentro da igreja e influenciou a igreja. Mas a igreja, ela se acomodou entre quatro paredes, um teto e um punhado de cadeiras. A igreja se acomodou dentro dela com ar-condicionados centrais, com luxúria, com suas suntuosidades internas, mas elas não estão mais preocupadas com quem está fora dela. Sendo que a igreja, ela tem que lembrar que a maioria que está dentro dela hoje, um dia esteve lá fora. E se estão dentro da igreja, é porque alguém foi lá fora buscar. Só que a igreja hoje não quer fazer lá fora o que um dia foi feito a ela para que ela tivesse hoje dentro da igreja construída por mão de homens. E o Senhor vai dizer na palavra dele que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Hoje nós vemos uma igreja cheia de pessoas, mas lamentavelmente totalmente vazia de Deus. Eu tenho feito visitas a igrejas e olha, eu tenho visto coisas horríveis, coisas que me entristecem. E olha que eu sou tão pecador quanto você que está me vendo. Todos nós somos pecadores. E uma coisa que eu costumo dizer, se eu, como servo de Deus, eu me entristeço pelo que eu vejo dentro da igreja hoje, sendo um pecador, eu fico imaginando o nosso Cristo sentado no terceiro céu, no seu trono, ao lado de Deus Pai. Como o Senhor, ao olhar aqui para baixo, vendo a sua igreja do jeito que ela está, como não deve estar o coração do Senhor? Uma igreja que já não ministra mais uma palavra de salvação. Uma igreja que não se fala mais sobre o arrebatamento dela própria. Uma igreja que não fala mais sobre o inferno. Uma igreja que não fala mais sobre o terceiro céu. Uma igreja que não aborda o tema do governo do anticristo, das perseguições, das dores. Uma igreja que não traz como tema a notoriedade da cruz de Cristo, sobre a importância do feito de Jesus na cruz. Uma igreja que não traz mais o tema que fala sobre o porquê do Senhor, ao chegar ao céu, enviou o seu Espírito. Nós não vemos mais uma igreja abordar o ide de Cristo.
Nós não vemos mais uma igreja falar, ensinar o que Jesus ensinou, mas nós vemos uma igreja falando apenas aquilo que o homem quer ouvir. Nós vimos uma igreja hoje, do jeito que o mundo se encontra hoje, de pernas para o ar. A palavra de Deus, ela se cumprindo dia após dia, minuto após minuto, como o Senhor diz na palavra dele no livro de Mateus, rumores de guerra, a perseguição às nossas portas, aos nossos olhos, as dores em determinados continentes, as perseguições aos servos de Deus, à igreja de Deus, já em certos determinados continentes, como é o continente asiático, como é ali no Oriente Médio, como é no continente africano, como em determinados países da Europa, aqui vizinhos nossos, aqui na América Latina, aqui na América do Sul. Alguns países aqui da América do Sul já estão perseguindo a igreja, mas os líderes evangélicos da nossa nação estão fazendo como Herodes, estão lavando as mãos para o que verdadeiramente está acontecendo. E a mensagem que esses homens e que essas mulheres continuam a anunciar em meio a tudo isso que está acontecendo é a mesma mensagem de todos os cultos. Bênção, vitórias e conquistas e as malditas campanhas. Me perdoe essa palavra tão dura. Campanha para mim é uma maldição dentro das igrejas. Porque quando se fala de campanha, e quando você vai para uma igreja em meio a uma campanha, você não vai para buscar a Deus. Você não vai para devotar a sua gratidão a Deus. Você não vai para adorar a Deus. Você não vai para pedir perdão a Deus, você vai para buscar os teus interesses. Você simplesmente vai para buscar aquilo que Deus possa vir ali dar, mas você nunca vai buscar a Deus. É por isso que campanha é uma maldição dentro das igrejas. E o Senhor, ele também fala através da vida do apóstolo Paulo, aqui no livro do mesmo livro que leva o nome, Timóteo, apesar de ser um livro com o nome de Timóteo, porém não é o jovem pastor Timóteo quem escreve. É Paulo quem escreve, orientando o jovem pastor Timóteo. Está ali no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Olha só o que o apóstolo Paulo já lá atrás ele falava. Diz assim, o tema é pregar a palavra com sabedoria. É por isso que o Senhor diz assim, se quiserem sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, eu te encorajo solenemente, é Paulo dizendo isso para o jovem pastor Timóteo, tá? É como se ele estivesse falando para mim e para você na noite desse dia. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e também os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, ele falando para Timóteo, Timóteo, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha Timóteo, repreenda e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Olha só o que Paulo fala. Vou repetir o versículo 2. Prega a palavra. É palavra. É palavra. Não é história da carochinha. Palavra é aquilo que eu e você não queremos ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. É por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não seja como esses, como os fariseus, como os hipócritas, que falam aquilo que a igreja quer ouvir, para tocar no emocional, trazer calafrios e tremedeiras para a igreja.
lamúrios. Não, Timóteo, não é esse tipo de palavra, não. Timóteo, prega a palavra de Cristo, prega a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, Timóteo. É isso que Paulo está orientando a Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Mesmo que contra ti venham sarças e escorpiões, mesmo que se levantem contra ti, Timóteo, mas prega tão somente a palavra, Timóteo. E Paulo insiste a tempo e fora de tempo, independente do culto que seja, porque na verdade o ideal seria que culto não tivesse título nem nome. Culto de libertação, culto da família, culto disso, culto daquilo, não. O ideal seria que todos os cultos fossem culto de palavra. Seria ótimo que todos os cultos fossem culto de ensino, culto de doutrina. Porque a igreja de Deus, ela está doente porque lhe falta palavra. A igreja no século 21, ela está longe do céu porque está faltando ensino. A igreja do Senhor, ela está caminhando para o abismo porque está faltando dentro dela os ensinos de Cristo, a mensagem da cruz, a doutrina dos apóstolos. E Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, aconselha Timóteo, repreende, olha só, não são as minhas palavras, é as palavras do apóstolo Paulo para o seu pupilo, para o seu discípulo, o jovem pastor Timóteo. Timóteo, repreenda. Porque lá atrás, já no período de Paulo, as igrejas também estavam só misericórdia. E depois de Paulo, Timóteo teria uma grande missão, teria uma grande tarefa. Timóteo, agora dá continuidade em tudo quanto eu lhe revelei, eu lhe ensinei, eu lhe passei. Porque foi isso que Jesus, ali no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19, ele fala para os seus 11 discípulos, antes dele ascender aos céus. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e veio uma figura espiritual, agora 100% Deus, até porque na figura humana ele era 100% Deus e 100% homem, mas após a sua morte e ressurreição, ele deixou o seu lado humano e veio na figura de Deus. E ele fica aqui 40 dias e 40 noites com seus discípulos, 11 discípulos, não mais 12, porque Judas tinha tirado a sua vida. E o que o Senhor Jesus Cristo ele diz para os seus discípulos no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19, no verso 20, no verso 19 ele diz, agora ide, ensinai. O Senhor não diz, ide e fala o que você... Não, ide e ensinai. Fazei discípulos, e batizando no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo não fala para os seus discípulos, ele trazer uma mera mensagem, uma mensagem qualquer. Não, ele manda ensinar. E a gente não vê isso dentro das igrejas hoje. E Paulo ele fala assim com o jovem pastor Timóteo, repreenda e encoraja. Ou seja, traga uma palavra dura, Timóteo, porém também abrace. Traga uma palavra forte, mas acalente. Para que a palavra dura, Timóteo, não desvie. Porque hoje, se você trouxer uma palavra dura dentro da igreja, o povo vai embora e não volta mais. Ou seja, se você trazer uma palavra dura hoje, dentro de uma igreja, está arriscado você nunca mais voltar dentro daquela igreja. Ou se você trouxer uma palavra dura dentro da igreja no qual você congrega, está arriscado você também nunca mais pregar. Está arriscado as pessoas te colocam, o pastor da igreja te colocar na geladeira e te convidar apenas para fazer a oração final.
ou então a oração para o pregador. A igreja de hoje, ela está assim. Você não pode trazer uma palavra dura, porque se você trouxer uma palavra dura, meu Deus, você não tem mais essa oportunidade de ministrar o evangelho. É desse jeito que se encontra a igreja do Senhor nos dias atuais. Você não pode pregar algo que constranja a igreja. E uma palavra, me perdoe que eu vou falar, se um dia que eu entrar dentro de uma igreja, trazer uma palavra que não venha constranger aqueles que me ouvem, meu Deus, eu fecho a minha boca. Porque Jesus Cristo, ele nunca trouxe uma palavra que o povo que lhe ouvia quisesse ouvir. Toda a mensagem de Cristo constrangia aqueles que lhe ouviam. Tanto que a gente vê, tem um momento da palavra de Deus, né, que Jesus Cristo está ministrando uma palavra e tinha uma multidão ali ouvindo ele, inclusive seus discípulos. E a palavra foi tão dura que aquelas pessoas, a multidão em si, se levantou e foi embora. Porque a palavra foi dura. E o Senhor Jesus Cristo fala o que para os seus discípulos? O povo não quis ouvir esta palavra. E vós também a quereis de ir embora com eles? E o apóstolo Pedro, e qual é a resposta do apóstolo Pedro para o Senhor Jesus? Senhor, para onde haveremos de ir nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então a igreja não está diferente com aquele tempo lá de trás. Se você traz uma palavra dura, se você traz a palavra do ensino de Cristo Jesus, se você traz uma mensagem da cruz, se você traz uma palavra, né, de concordância com tudo aquilo que o Senhor ensinou, a igreja não quer aceitar, a igreja não aceita, porque não vai de encontro às suas necessidades. E toda palavra que o Senhor Jesus Cristo trazia ia em desencontro àquilo que o povo queria ouvir, constrangia aquilo que o povo queria ouvir. E o apóstolo Paulo, ele está falando isso aqui para o jovem pastor Timóteo. Repreenda e encoraje, ou seja, traga uma palavra dura. Porém também, Timóteo, não largue quem te ouve. Abrace, traga para o teu peito, para o teu seio, para o teu coração. Para que eles possam entender que a palavra dura é que vai levar para o céu. E aqui vai dizer, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Veja bem, não é a doutrina do homem, porque a doutrina do homem ela é falha, ela é mentirosa, ela é enganadora, ela é deturpada. A doutrina do homem, ela não tem concordância com a doutrina dos apóstolos. A doutrina do homem, ela não anda lado a lado com os ensinos de Cristo. A doutrina do homem está afastando a igreja do Senhor dos céus, mas a cada momento está aproximando a igreja do Senhor do abismo. E a igreja, por estar cega espiritualmente, não está nem percebendo para onde ela está caminhando. E no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. É o que eu estou falando agora. A igreja hoje, ela não suporta o ensino de Cristo. Porque o ensino de Cristo vai de contramão a este mundo. E lamentavelmente, a igreja do século 21, a igreja atual, ela já não é mais amiga de Cristo, ela já não é mais amiga dos céus, ela já não é mais amiga da mensagem da cruz, ela é amiga deste mundo. Lamentavelmente, a igreja ela se associou a este mundo. E o Senhor ele vai dizer algo muito triste no livro de Tiago, capítulo 4. Ele vai dizer que aquele que é amigo deste mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. E a igreja de hoje, ela não suporta
a sã doutrina, ela não suporta a mensagem da cruz, ela não suporta os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus não falam o que ela quer ouvir. Eu tenho visitado algumas igrejas e, como falei no início da mensagem, eu tenho visto cada coisa que só misericórdia. Só a misericórdia de Deus. Às vezes, eu fui criado em berço espírita. Eu sei muito bem como são, né? Como é um centro espírita. Eu sei porque eu vivi muitos anos dentro de um centro espírita. Mamãe, minha falecida mãe, né? Era do candomblé, a minha irmã também, e alguns outros parentes meus, né? Entre aspas, mamãe era mãe de santo, como minha irmã também era, e essas coisas todas, e eu já vi muitas coisas que só misericórdia, né? Através da vida da minha mãe, através da vida da minha irmã, e tantas outras coisas que só a graça. E eu, às vezes, eu fico colocando um centro espírita, e eu coloco a igreja. Hoje, a igreja de hoje, essas igrejas chamadas tais pentecostais, não tem nada de diferente. Às vezes eu fico olhando para a igreja pentecostal de hoje e olho para o centro espírita, é tudo igual. É tudo igual. Eu olho para a igreja pentecostal hoje, eu vejo um centro espírita. Evoluções corpóreas, e roda daqui, roda dali, pula daqui, pula dali, e se joga no chão. Aqueles que se dizem estar, né, envolvidos pelo Espírito Santo, mostram um semblante de dor. Ontem eu fui numa igreja, convidado por um pastor amigo meu, foi eu e minha esposa, e olha, eu só não levantei e não fui embora por educação e por respeito ao pastor que me convidou. Uma ótima pessoa, um homem de Deus, entendeu? O pastor Fábio, um amigo, mas quase que eu me levantei, eu estava sentado no púlpito lá no altar, quase que eu peguei minha Bíblia, quase que eu desci, peguei minha esposa pelo braço, pela mão, quase que eu fui embora. Mas eu fiquei até o final, por educação e por respeito ao pastor que me convidou. Porque o que eu vi dentro daquela igreja, meu Deus. Só que, né, todo mundo, muitas pessoas com a sua Bíblia e tal, mas pessoas ali também de qualquer maneira. Né, de qualquer maneira, de boné na cabeça, de bermuda, chinelo de dedo, entendeu? Pessoas buscando não uma posição com Deus, buscando não uma adoração ao Santo de Israel, buscando não uma mudança de vida diante de Deus, mas buscando os seus prazeres humanos, as suas necessidades humanas. E eu vi coisas ali dentro que, meu Deus do céu. E eu fico olhando, é um ambiente que tem nome de igreja, mas no meu entendimento não tem nada de igreja, só leva o nome de igreja. Mas internamente não tem nada de igreja. Porque entra culto e sai culto, entra culto e sai culto, cultos semanais, culto de finais de semana, tem até culto de ensino, como o dirigente daquela congregação falou que tem. Mas eu queria saber que tipo de ensino se é ensinado ali, porque se verdadeiramente tivesse o ensino da palavra de Deus, aquela igreja não seria do jeito que eu vi ontem. Porque foi até o que eu comentei com o pastor que me convidou. Tudo que eu vi ali dentro daquela igreja, eu não vejo pautado dentro da Bíblia. Então, é lastimável
a situação da igreja nos dias atuais. Porque a igreja hoje, ela não suporta o santo ensino, como o apóstolo Paulo fala aqui para o jovem pastor pastor Timóteo. E ele diz: porquanto chegará tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo. Ou seja, em outras Bíblias, ou seja, em outras traduções, diz assim: buscarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Aqui na minha Bíblia, tá? Está dizendo: buscarão, reunirão mestres para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Ou seja, não vão querer o santo ensino de Cristo, mas vão buscar homens ou mulheres, melhor dizendo, homens e mulheres que falem aquilo que eles querem ouvir. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só, voltando-se para os mitos. Aí me vem à memória de novo algo que eu vi lá dentro daquela igreja ontem. O pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, pediu que lhe trouxessem 4 copos descartáveis com um pouco de água. E colocou o azeite dentro daquelas águas. E chamou 4 pessoas para que fossem ali na frente. E ele dizendo que quando aquelas pessoas tomassem daquela água, o Espírito Santo de Deus jogaria aquelas pessoas no chão, tiraria as suas forças físicas e as jogariam no chão. E ele falou que ele olhava para aqueles copos e a água não tinha mais a cor transparente. Aos olhos dele, ele via uma água azulada. E aí? E as pessoas no qual ele chamou, cada uma, todas as 4, cada uma que deu uma golada daquela água com azeite, azulada aos olhos do líder, aquelas pessoas foram lançadas ao chão. E ficaram ali 5, 10 minutos. E depois que elas levantaram, sacudiram a poeira do seu traseiro e foram para os seus bancos. E não falaram nada, não contaram nada, nada lhes foi revelado, nada lhes foi mostrado. E aí? Que Deus doido é esse? Que pega uma criação sua, lança no chão e deixa ela ali inerte um período, depois ela recobra os seus sentidos e aquelas pessoas não têm nada para revelar. Que Deus maluco é esse? Meu Deus! Essa é a igreja do século 21. Uma igreja totalmente desviada. Uma vez um presbítero, um amigo meu, ele falou para mim assim: pastor Augusto, antigamente, o diabo, para desviar uma pessoa, ele tirava a pessoa de dentro da igreja, lançava lá fora e desviava. E ele falou para mim assim: só que hoje o diabo não tem mais esse trabalho todo. Ele desvia a igreja dentro dela própria. Ou seja, a maioria das pessoas que estão dentro de uma igreja construída por mãos humanas, elas estão desviadas. Elas não têm nada a ver com os céus. Elas não têm nada a ver com esta palavra. Eu queria entender o que se passa pela cabeça desses líderes evangélicos, qual é o entendimento que eles têm no que diz respeito à igreja. Meu Deus! Aí Paulo vai falar para o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer: tu, no entanto, Timóteo, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, Timóteo, tudo quanto eu te ensinei, Timóteo, ensine. Não acrescente nada, não retire nada.
Porque se tu acrescentar ou se tu tirar, tu não vai entrar no céu. E em vida, tu será um maldito. E morrendo, tu vai para o inferno. Isso que Paulo quis dizer para o jovem pastor Timóteo. Mas e aí? Nós vimos igrejas, baseadas apenas em festas. Igrejas que mantêm o povo dentro delas por motivo de festanças. É festa disso, é festa daquilo, é festa dos varões, é festa das varoas, é festa dos jovens, é festa disso, é festa daquilo, e é só festa. Gasta-se uma fortuna para elaborar uma festa, gasta-se tempo e dinheiro para fazer uma festa dentro de uma igreja, mas não se gasta um tempo para trazer um estudo dentro da casa de Deus. Não se gasta o dinheiro que se gasta para uma festa, não se gasta para ir lá fora, para buscar o pecador. Que igreja é essa? Que se envolve apenas internamente com ela própria, mas não se preocupa com aqueles que estão lá fora. Tantos Paulos ainda lá fora, tantas Anas ainda lá fora, tantos Timóteos ainda lá fora, tantos Ezequiéis, tantos Jeremias, tantos Isaías, tantas Ruths, tantas Noemis, tantos lá fora. Só eu sei de onde Deus me tirou tantos Augustos lá fora, tantos Ricardos Azevedos lá fora, tantas Nádias lá fora. E o que nós estamos fazendo? Meu Deus, nós não sabemos ser igreja, nós não sabemos nem mesmo cultuar a Deus nos dias de culto, dentro da casa de Deus. Porque o culto hoje começa num determinado horário, entoa-se ali 3 cânticos, melhor dizendo, começa-se com uma oração, aí depois da oração entoa-se ali 3 cânticos da harpa, palmas, porque os cantos da harpa, são sem palavras para os cânticos da harpa. Logo em seguida, na maioria das igrejas, entra-se ali com a palavra devocional. Em algumas se explana a palavra devocional, em outras não, na maioria não se explana. Aí depois começa, o que não deveria ser, mas aí se começa as famosas oportunidades em outras igrejas, as saudações. Aí se dá oportunidade para fulano, beltrano, ciclano, Pedrinho, Mariazinha, Margarida, gato, cachorro, periquito, papagaio e tal. Aí o culto começa às 7 horas, termina às 21 horas. Aí quando vai chegando 20 para as 9, passa a palavra para o pregador. Aí quem está dirigindo o culto, ou muitas das vezes o líder da igreja, chega no pé do ouvido do pregador e fala assim, 10 minutinhos apenas de palavra, 15 minutinhos só de palavra. E aí? Se priorizou tanta coisa num culto de 2 horas, mas não priorizaram a palavra. Até porque a Bíblia vai dizer que é a palavra que cura, é a palavra que salva e é a palavra que liberta. Não são os cânticos que curam, que salvam, que libertam. Não são as oportunidades, porque na maioria das vezes, quando se dá uma oportunidade para alguém, com raríssimas exceções, lógico, não vou generalizar, falo mais uma vez, mas na maioria das vezes, uma pessoa que tem uma oportunidade, ela não fala desta palavra, ela quer contar uma história pessoal dela, ou muitas das vezes até mesmo um pregador,
com raríssimas exceções, eles ministram a verdadeira palavra. Ontem nessa igreja, o que salvou ontem o culto naquela igreja que eu fui ontem, foi a palavra do pregador. Um pastor que trouxe uma palavra de excelente qualidade. Louvo a Deus pela vida dele. Não vou falar o nome dele aqui, tá? Por ética. Mas um homem que trouxe uma mensagem do coração de Deus. Mas a maioria recita apenas um versículo bíblico, mas daquele versículo mesmo que ele recitou, ou possivelmente até mesmo de um capítulo da Bíblia, mas não fala nada daquilo que ele leu. Começa a contar uma história que não tem nada a ver a respeito daquilo que ele leu. Como no domingo, eu fui convidado, para ir numa igreja também, e a pregadora da igreja, Jesus, tenha misericórdia da tua igreja do século 21, falou dela, falou do casamento dela, falou da forma como o marido dela a maltratava, depois falou que o marido dela teve um problema de enfermidade e ela não estava em casa, e as filhas que a acudiram, depois ela foi chamada a atenção pelos filhos, porque ela não estava em casa quando o marido teve um problema de saúde, foi parar no hospital. Olha só, e a Bíblia fica onde? A palavra de Deus, ela fica onde? Meu Deus! Que tipo de igreja que nós estamos vivendo na face da terra? Eu vou dar um conselho para você. Eu não estou fazendo com que, eu não estou orientando você a sair da tua igreja não, tá? Não é isso que eu quero que você entenda. Mas se você quer uma igreja, quer congregar verdadeiramente numa igreja, esteja numa igreja que tenha como base a mensagem da cruz, os ensinos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Se você não encontrar dentro de uma igreja essas três bases, não fique. Ou se a tua igreja não tem essas três bases, por favor, eu lhe peço em nome de Jesus, fuja dessa igreja. Mas pastor Augusto, eu vou para onde? Bota o teu joelho no chão. Pede a Deus, Senhor, me revela uma igreja que esteja baseada dentro da tua palavra. A mensagem da cruz, os ensinos do teu Filho Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Sei que hoje é difícil, muito difícil de você encontrar uma igreja assim. É muito difícil, mas não é impossível. E se você pedir com todo o teu coração, se você pedir com sinceridade no teu coração a Deus, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, não adianta. Porque Deus, Ele está preocupado. Deus está preocupado aonde você vai passar a tua eternidade. Mas a maioria dos líderes evangélicos, eles não estão preocupados aonde as suas ovelhas vão passar a sua eternidade. Porque se eles estivessem preocupados com a eternidade das suas ovelhas, eles abririam mão deste mundo, eles abririam mão da maldita da teologia da prosperidade, eles abririam mão das malditas das campanhas e voltariam ao primeiro amor. A mensagem da cruz, os ensinos de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Busque uma igreja que priorize Jesus de Nazaré, não o que ele pode favorecer a você. Busque uma igreja onde priorize a mensagem da cruz, os ensinos de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Busque uma igreja que tenha como base este livro,
a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Busque uma igreja onde você venha ter entendimento de que Jesus está voltando. Que pregue sobre o arrebatamento da igreja. Busque uma igreja que pregue sobre o novo céu e a nova terra. Busque uma igreja que deixe de falar sobre este tempo, sobre este mundo e sobre este século, e comece a falar do céu, e comece a falar do inferno. Busque uma igreja que comece a te preparar para o que está para acontecer, porque antes do grande advento que a terra vai ver, que é o arrebatamento da igreja, haverá antes desse um grande também advento, que será a aparição do anticristo. E eu e você, a igreja, ainda estará na terra. Busque uma igreja que tenha um líder voltado para os céus, e que através da palavra de Deus, através dos ensinos de Jesus Cristo, te prepare para o que está para acontecer. Busque uma igreja que se importe com a tua eternidade, aonde tu vai passar a tua eternidade. Não busque uma igreja que só pregue sobre este mundo, que não se preocupe com o teu amanhã, porque o amanhã já não é o hoje. Porque Jesus, existe duas formas de Jesus voltar. Existe aquele momento que Jesus vai voltar numa coletividade buscando a sua igreja, que é o arrebatamento da igreja. E existe o momento que Jesus ele volta em termos de unidade, para mim ou para você. Jesus pode voltar para você agora. Jesus pode voltar para mim agora. Eu estou preparado? Se Jesus voltar para mim agora, para onde eu vou? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Se Jesus voltar agora para você que está me vendo, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Para você ir para o céu, o que você tem buscado na terra hoje? Tem esse porém também. O que você tem feito? O que você tem preparado para caso Jesus volte para você agora e você vá para o céu? O que você tem preparado? O que você tem buscado? Você tem buscado as coisas deste mundo ou você tem buscado as coisas do céu? Você tem dado ouvido ao homem ou você tem dado ouvido a Deus através das santas escrituras? Que Deus você tem conhecido? O Deus que o homem ou a mulher atrás de um púlpito te mostra? Ou você tem conhecido um Deus que através da leitura da palavra, ele se revela para você? Oh Jesus! Leia a Bíblia. Eu tenho orientado, não é de hoje que eu tenho orientado aqueles que me ouvem. Não é de hoje. Há muitos anos eu tenho orientado quem me ouve a ler a palavra de Deus, estudar as escrituras sagradas. Faça como o povo de Bereia. O próprio apóstolo Paulo, quando ministrava a palavra de Deus, quem somos nós? Eu costumo dizer isso. Quem somos nós para contestar aquilo que Paulo ensinava? Mas o povo de Bereia, mesmo ouvindo a ministração, a pregação de Paulo, o povo de Bereia consultava a palavra de Deus. Ainda mais nos dias de hoje.
que os líderes evangélicos estão muito longe de ensinar esta palavra. Quanto mais hoje, por que eu não vou consultar as heresias que esses homens e essas mulheres têm pregado atrás dos púlpitos das igrejas? Que a maioria das pregações hoje dentro das igrejas são heresias, palavras que não têm nada a ver com esta palavra. São fábulas, são palavras religiosas que tiram o teu coração de ter fé em Cristo para colocar o teu coração na fé, colocar a fé do teu coração em algo palpável, algo visível, que te obriga a tomar uma água com azeite azul, com água azulada com azeite, ou fazer você passar, passa um paletó em cima de você, você tomar uma água beatificada, você levar para sua casa alguns objetos ungidos. Meu Deus! A igreja evangélica hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, ela deixou de ser uma igreja do céu e se tornou uma igreja religiosa. Sendo que Jesus, ele não é religioso, Jesus não é religião, Jesus é Jesus, ele é o próprio Deus, na figura do Filho. Meu Deus! E você? O que você tem buscado dentro da igreja? Quando você vai para um culto na sua igreja, ou quando você vai fazer uma visita numa igreja, o que você tem buscado? O que você vai buscar dentro da igreja? Você vai buscar os seus próprios interesses? Ou você vai buscar uma comunhão com Deus? Você vai buscar as suas necessidades pessoais? Ou você vai buscar adorar a Deus? Você vai com o coração contrito, arrependido pelos seus maus feitos no transcorrer do dia, confessar os seus pecados a Deus, derramar as suas lágrimas nos pés do Senhor, porque o Senhor diz o que? Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. O que eu e você vamos fazer dentro da igreja, nos dias de culto, seja na nossa igreja, ou seja numa igreja como visitante? Meu Deus! Vamos mudar o nosso comportamento como servos de Deus, que deixemos de ser evangélicos e nos tornemos cristãos, que deixemos de ser religiosos, que deixemos de buscar um homem e vamos buscar a Deus, não pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele pode nos favorecer, porque o maior feito dele, Ele já fez na cruz do Calvário, Ele já deu a mim e a você a vitória da salvação. Mas o que nós temos buscado nos dias de hoje? Só bens materiais, só bênçãos, vitórias e conquistas, entrando e saindo de campanha, entrando de qualquer jeito na presença de Deus, indo de bermuda para a igreja, indo com boné na cabeça, indo cheio de maquiagem nos rostos, parecendo palhaços, cheio de pinturas, mulheres com as suas roupas arrochadas no corpo, homens com as suas calças apertadas, homens com sobrancelhas feitas, mulheres com cabelos coloridos. É desse jeito que você vai para a igreja? Será que nunca passou pela tua cabeça que da forma que você está indo, você não está agradando ao Senhor? Pelo contrário, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque você, quando vai para a igreja deste jeito, você não vai da forma como o Senhor lhe criou, como o Senhor lhe fez. Você coloca algo em cima da feitura de Deus. Meu Deus! Volte ao primeiro amor, porque Jesus ele está voltando e ele não vai levar para o céu
uma igreja de qualquer maneira. Ele não vai levar uma igreja para o céu, ou seja, um ser humano para o céu pintado. Ele não vai levar um ser humano para o céu com roupas arrochadas, tanto homem como mulher. Ele não vai levar uma mulher para o céu na qualidade de igreja, mostrando as suas curvas, fazendo com que o homem de Deus peque nos seus olhos, na sua mente. Ele não vai levar para o céu você, mulher, que transfigura o seu rosto, tirando a beleza do Espírito Santo de Deus e buscando mostrar para o homem uma beleza que não é aquela que Deus colocou no seu rosto. Não a beleza que Deus lhe fez. Independente dos olhos humanos, você ser bela ou não, você ser belo ou não, aos olhos de Deus, você é imagem e semelhança dele. Não tire essa característica. Meu Deus. A igreja deixou de ser igreja. O homem já não enxerga mais a igreja do Senhor como igreja. Para o homem hoje, para a mulher hoje, a igreja é um lugar de entretenimento, onde ele vai fazer de tudo na igreja, menos adorar a Deus, menos se lançar aos pés de Deus. Meu Deus. Volte ao primeiro amor. Leia esta palavra. Se alimente desta palavra. Porque nos púlpitos das igrejas, a maioria das palavras que têm sido pregadas são alimentos podres. E você, por não ler a palavra, se alimenta com alimento podre, aceita o alimento podre e ainda dá glória a Deus, ainda dá aleluia e ainda fala em mistério. Misericórdia. E o diabo só batendo palma dentro das igrejas. Pastor, que é isso? Mas é verdade. Você está pensando que o diabo não tem acesso no interior da igreja? Claro que ele tem. Se lá atrás, no deserto, ele foi até a igreja santa, imaculada, se ele teve acesso à igreja chamada Jesus de Nazaré, santo, se ele tentou Jesus, o santo de Israel, imagine o que ele não vai fazer com a igreja de hoje, que já não se coloca mais como igreja de Cristo, mas sim a igreja do homem. Se Cristo hoje já não é mais dono da sua própria casa, mas o homem assim o é, imagine o que o diabo não faz dentro dessa igreja. Meu Deus. Fiquem com essa mensagem, fiquem com esta palavra. Jesus está voltando. Esta é a realidade da igreja do século 21. Uma igreja longe dos céus, muito longe dos céus, porém muito próxima do abismo. E aqueles que estão dentro dela são muito mais amigos do mundo do que amigo de Deus. E volto a dizer, no livro de Tiago, capítulo 4, o grande jovem, o jovem pastor Tiago, ele vai dizer que aquele que é amigo deste mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Você é amigo de quem? Você é amigo de Deus ou você é inimiga de Deus? Ou seja, você é amigo de Deus ou é amigo deste mundo? A quem você tem buscado? Você tem buscado a Cristo pelo que Ele é
pelo que ele fez por você? Ou você tem buscado a Cristo pelo que ele pode lhe dar? Fique com esta palavra, fique com esta mensagem, tá? Não fica triste com o pastor Augusto, não, tá bom? Porque eu não sei pregar aquilo que você quer ouvir. E com certeza, mesmo que eu quisesse pregar aquilo que você quer ouvir, eu não pregaria. Porque se eu pregar aquilo que você quer ouvir, eu tenho plena consciência, eu não vou herdar os céus. Porque veja bem, olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático, porque ele fala em Gálatas capítulo 1, no verso 10. Ele diz assim, eu vou chegar lá, deixa aqui, eu estou aqui abrindo aqui a minha Bíblia. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1, no verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala, é muito sério, tá? Ele diz assim, porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, eu, não seria servo de Deus. Ou seja, ele traz a responsabilidade para si e ele diz assim, eu, Paulo, não seria servo de Deus. Então, se eu agradar você, eu, pastor Augusto, não sou servo de Deus. Então eu prefiro ser teu inimigo na sua concepção, por não falar aquilo que você quer ouvir, do que ser renegado por Deus, por não ser servo de Deus. Porque se eu falar aquilo que você quer ouvir e não falar aquilo que Deus quer falar para a sua igreja nos dias atuais, eu, além de não ser servo de Deus, eu não vou herdar os céus. Porém, como eu quero herdar os céus, não sei se você quer, porém eu quero, então eu vou agradar a Deus, sendo servo dele, pregando aquilo que ele quer falar à sua igreja dos dias de hoje. Porque, volto a dizer, a igreja do Senhor dos dias atuais está muitos anos-luz longe do céu, mas muito próxima do abismo. Mas cabe a você buscar estar próximo do céu e estar longe do abismo. Depende muito daquilo que você busca como cristão. O que você busca? Você busca a Deus ou a mamão? Ou seja, você busca os céus ou você busca este mundo? Você busca as promessas no céu ou você busca os valores deste mundo? Porque em meio a 7 cartas das igrejas da Ásia, o apóstolo João, quando escreve as 7 igrejas da Ásia, todas elas tinham uma promessa. Depois você vê lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e no capítulo 3. Você vai ver que o profeta, o apóstolo João, ele vai ali escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Todas elas tinham uma promessa, mas nenhuma delas, as promessas que eram feitas àquelas igrejas, nenhuma delas eram promessas terrenas, ou seja, promessas para este mundo. Mas todas as promessas eram promessas no céu. Então, fica a teu critério. Querer herdar os céus ou não? Para você herdar os céus, você tem que abrir mão deste mundo. Você tem que abrir mão dos prazeres deste mundo. Você tem que abrir mão dessas pregações pervertidas, errôneas, enganadoras, deturpadas,
E tem que se voltar para esta palavra. Tem que voltar ao primeiro amor. Não buscar ouvir o homem. Lógico, você tem que estar dentro de uma igreja? Sim. Tem que congregar? Sim. Mas volto a dizer para você, busque uma igreja que tem como base bíblica, como prioridade bíblica, a mensagem da cruz, os ensinos de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Mas se você estiver numa igreja buscando aquilo que um homem ou uma mulher atrás de um púlpito prega para você, para te alegrar, me perdoe, desculpe, você não vai para o céu. Não estou julgando. Muita gente fala para mim, pastor, o senhor gosta muito de julgar. Não, não é julgar. Porque ali no livro de João, capítulo 7, no verso 24, o apóstolo João ele vai dizer: não julgueis segundo a aparência, porém julgais segundo a reta justiça. Qual justiça que você tem feito a favor dos céus? Qual justiça? Qual bem você tem feito a favor desta palavra? Porque Jesus, ele foi justo. Jesus fez a obra, ele foi praticante da sua própria palavra. Os apóstolos deram continuidade na praticidade de Jesus. E você? O que você tem sido? Teórico ou praticante? Você tem sido um homem teórico? Você tem sido uma mulher teórica? Ou você tem sido um homem praticante e uma mulher praticante? Essa é a diferença. A salvação não são pelas obras, claro que não. A salvação é pela graça. Mas nós temos que entender que esta graça não é de graça. Tem-se um preço a pagar. Qual preço você tem pago para herdar os céus? Será que nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos? Será que você já se fez esta pergunta? Qual preço você tem pago para herdar os céus? Fica com esta palavra, tá bom? Fica com esta mensagem. Porque Jesus tem chorado constantemente. O menor versículo da Bíblia é: Jesus chorou. A maioria dos líderes evangélicos são mentirosos, dizendo que o Senhor está feliz, que o Senhor está contente com a sua igreja. São mentirosos. O apóstolo Paulo, ali no livro de Atos, capítulo 20, no verso 29, olha só o que ele fala. No livro de Atos, capítulo 20, no verso 29, olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. Ele fala assim: eu sei que, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre as vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Em outras traduções diz: cães devoradores, lobos vorazes. Paulo aqui chama eles de lobos ferozes, que se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, ou seja, olha só, torcerão a verdade. Não são as minhas palavras, são as palavras do apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer que a palavra de Deus foi escrita por mãos humanas, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, então tudo quanto Paulo escreveu, tudo quanto Paulo falou, não foi Paulo, foi Deus usando Paulo. Como tudo que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi Deus usando o homem e a mulher para escrever a sua própria palavra. Então, não sou eu, o pastor Augusto, mas é o apóstolo Paulo quem diz que após a sua partida viriam lobos vorazes, em outras traduções, cães devoradores,
que se infiltrariam dentro das igrejas e deturpariam a palavra de Deus, a palavra da verdade, os ensinos de Cristo. Não sou eu quem estou dizendo. E vai dizer, com o propósito de conquistar os discípulos para si, ou seja, tirando o coração de quem lhes ouve do céu, da cruz, da mensagem da cruz e da doutrina que ele mesmo colocaria, até porque Paulo escreveu 13 epístolas, ou seja, 13 cartas, né? 13 epístolas. Então, tiraria o coração de quem lhes ouvisse da mensagem da cruz, dos ensinos de Cristo, da doutrina dos apóstolos, e colocaria os seus corações nas mentiras que eles colocariam nos púlpitos das igrejas. E a palavra de Deus, ela vai dizer que, se possível, até os escolhidos haveriam de ser enganados. Tem muitos que estavam fervorosos na presença de Deus, mas se deixaram enganar por esses falsos profetas, por esses cães devoradores, por esses lobos vorazes, e já não estão mais com seus corações na sã doutrina, na palavra da verdade, mas se deixaram levar por mentiras, por enganos, e estão adorando o homem, estão seguindo o homem, esqueceram, abriram mão de seguir a Deus, de adorar a Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, no versículo 31, por isso, vigiai, lembrai-vos de que, durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas quanto a isso. Quem conhece o pastor Augusto, já viu a mensagem, as mensagens, né, que o pastor Augusto traz, ministra, os sermões do pastor Augusto, sabe que o meu tipo de mensagem é sempre esse. Não sou Paulo, estou muito anos-luz de chegar próximo de Paulo. Apesar que ele diz em 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores como eu de Cristo. Quem sou eu para imitar a Cristo? Mas eu posso chegar no próximo, né, de imitar a Paulo. E com isso, agradar ao meu Cristo. Então eu vou procurar dar continuidade naquilo que Jesus ensinou e naquilo que Paulo ensinou. E durante todo o meu ministério, é esse tipo de mensagem que eu tenho colocado. E mostro também como é o próprio Cristo quem nos orienta a mostrar os falsos profetas o que eles têm feito dentro das igrejas, trazendo uma falsa mensagem, um evangelho enganoso, mentiroso, e com isso levando a maioria para o abismo e afastando a sua igreja dos céus. Então fica com esta mensagem, faça uma autoanálise. O que você tem feito? De que forma você tem se portado dentro da casa de Deus? Qual tipo de evangelho você tem buscado? Que tipo de palavra você tem buscado? Que tipo de palavra você tem ministrado? Que tipo de Deus você tem servido? Qual é a sua postura? Perdão. Qual é a sua postura? Como é a sua compostura? Quais são as palavras que saem dos teus lábios? Quais são as suas vestes? Faça uma análise de tudo isso. E veja, depois de se autoanalisar, veja se você está agradando ao Senhor. Se você está agradando ao Senhor ou se você está agradando ao homem. Amém, meu amigo? Amém, minha amada? Que Deus abençoe as suas vidas e nas suas orações, nas vossas orações, não se esqueça de orar pelo pastor Augusto e pela minha família. Amém? Vamos ver se hoje é quarta-feira. Talvez na próxima segunda-feira eu vou estar trazendo uma outra palavra. Eu vou ver se eu ministro uma palavra às segundas e às quintas, ou às terças e às sextas. Tá bom? E todos os dias estarei colocando um devocional.
Amém? Que Jesus te abençoe. Tenha um bom final de noite. Tenha uma ótima quinta-feira. Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus.